Olá, Tony Mendes, Vera Lima, estamos chegando mais uma vez nesse espaço maravilhoso no Canta Brasil. Ô, Tony, nós vamos falar mais uma vez aqui sobre dependência química. A coisa é séria, tem aumentado muito. Mais de 35 milhões de pessoas com transtornos associados ao uso de drogas. E aqui conosco o médico psiquiatra, mais uma vez, o Dr. Bruno Costa, a quem agradecemos. Ele trabalha na Clínica Novos Rumos, em Betim, e está trazendo para a gente um cenário da situação neste momento do enfrentamento às drogas. Vamos ouvi-lo. Acho que o primeiro ponto é a identificação. Muitas vezes a família é a última a saber, né, que aquele indivíduo está envolvido com drogas, então uma família mais bem informada vai ter uma possibilidade maior de identificar isso, né? Isso depende muito da dinâmica familiar. Tem famílias que se comunicam mais ou menos, mas o primeiro ponto é identificar o problema, né? A partir do momento que o problema foi identificado, existe um processo que tem que se tomar muito cuidado, que a gente chama de codependência, e quando aqueles familiares, né, naquele intuito de ajudar o dependente, eles começam a agir de forma, muitas vezes, a colaborar mais com a dependência do que com a própria recuperação do paciente. Então, são atitudes, né, que no nosso entendimento, são atitudes absolutamente de boa intenção, mas que, por falta de orientação, essas famílias acabam agindo de maneira quase que a viver em função daquela dependência, e isso cria um desequilíbrio, né, no ambiente familiar, um desequilíbrio enorme no ambiente familiar, né, a gente chama isso de codependência, e a família que consegue se orientar e buscar conhecimento acerca disso, ela vai ter uma capacidade muito mais, uma melhor capacidade de lidar com as situações, né, de lidar com os comportamentos, com tudo que vem com a dependência química. Se o senhor tivesse que orientar alguma família neste momento que está vivendo a situação das drogas no seu núcleo familiar, começando agora uma situação, o que o senhor diria? Bom, primeira coisa, buscar auxílio de um profissional, né, um profissional que tem experiência nessa área de dependência química, porque é uma área muito específica dentro da saúde mental. Além disso, buscar conhecimento, né? Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil a conhecimento, né? Tem literatura muito acessível hoje, né? As pessoas leigas, uma literatura que não engloba muitos termos técnicos e que certamente já vão ser o pontapé inicial aí para que a pessoa aprenda a lidar com a situação. Na verdade, é um aprendizado para que aquela família saiba lidar com todas as distorções de comportamentos que vêm com a dependência química, que é bem difícil, mas é possível. Em relação à própria pessoa, né? A gente sabe que hoje em dia pode-se fazer a internação involuntária. Do seu ponto de vista da situação, enquanto médico, como é que o senhor vê isso? Porque tem muita corrente que enxerga isso como uma situação arbitrária e ainda não concordando que essa internação seja feita. Mas, enquanto médico, especialista do assunto, o que o senhor diz? Bom, a internação involuntária, ela já é regulamentada desde 2001, né, quando veio a legislação específica, né, que veio da reforma psiquiátrica, e vieram mudando as legislações, porque antes aconteciam alguns abusos, então, a partir de 2001, houve uma regulamentação muito mais clara a respeito disso, e especificamente sobre dependência química, o governo atual também, né, fez algumas adequações a essa legislação, justamente ponderando a necessidade da internação involuntária em muitos casos. Eu não tenho dúvida de que a internação involuntária, em alguns casos, ela vai ser necessária. Caso ela não ocorra, isso pode colocar, né, o próprio paciente em risco como terceiros, né, porque a partir de um certo ponto, a partir de um certo nível de gravidade, a pessoa já não responde por si, né, ela já vai cometer atos que não são condizentes com a personalidade daquela pessoa, mas ela vai cometer atos de, né, de agressividade, atos lesivos contra ela mesma. Então, nesse tipo de situação, eu não tenho dúvidas, né, que a internação é necessária. E, né, eu sei que existe, né, uma linha aí que acha que tem que esperar o paciente ter vontade, tem que esperar o paciente querer, mas o próprio querer dele, ele está doente, né? A vontade dele está adoecida, então ele não vai querer, né? Ele vai até o fim. E é muito cômodo também, né, emitir algum tipo de opinião nesse sentido, né, de que é contrário,
se você não tem um problema desse em casa, né? Até que você tenha um problema desse em casa, nós já recebemos. Eu me recordo de um paciente que a gente recebeu, que era um alcoolista grave, irmão de uma pessoa que militava justamente contra a internação involuntária. Então, na hora que a coisa bateu na porta dela, ela agiu dessa forma. Então, só quem tem um dependente grave em casa sabe o que se passa e o quanto é necessário que essa pessoa que está doente, né, que está sofrendo de uma doença grave, o quanto que essa pessoa precisa de um local de cuidado, de assistência médica que vai cuidar dela da forma que ela precisa, né, como uma pessoa doente que precisa de cuidado. Doutor Bruno, aumentou muito o número de pessoas nas ruas das grandes cidades. É difícil você andar por algum corredor desses mais cheios, que você não veja uma quantidade muito grande. Isso, assim, de uns 2 anos para cá, no último ano, com a pandemia, ficou uma coisa, assim, fora do comum. Muito, muito mesmo. Queria entender com o senhor sobre isso. O que acontece? Por que essa população tem crescido muito, na sua opinião? Olha, eu acho que um pouco tem a ver com a questão geral, né, que a gente está passando hoje, né, com a pandemia, a economia foi muito afetada, né, muita gente perdeu emprego e o consumo de droga aumentou. A gente vem falando em outros encontros, né, o quanto que a pandemia, né, trouxe esse aumento do consumo de drogas de modo geral. E acaba que essa situação de rua, né, nós já tivemos muitos pacientes que chegaram a viver em situação de rua. E falando bem do ponto de vista prático, né, que a gente ouviu, né, de pessoas que estão ali no dia a dia, teve um paciente, era um paciente super inteligente, né, ele ficou com a gente internado um tempo por causa de crack, ele vivia em situação de rua, a família, ele pediu ajuda para a família internou, que ele estava mal. Ele foi muito claro, ele falou assim: ah, não, viver na rua é bom, eu prefiro ficar na rua, eu não tenho responsabilidade com nada, eu já tenho os lugares que eu vou, que eu sei onde eu vou poder comer, onde eu posso tomar banho, onde eu posso às vezes, trabalhar um pouquinho para ganhar um dinheiro, onde eu posso pedir dinheiro, né, para conseguir. O consumo de drogas é constante, então eles acabam criando dentro desse ambiente de rua, né, escorados também na bondade, uma série de pessoas que buscam ajudar, acaba criando um ambiente que, de certa forma, favorece a isso, né? Então, eles conseguem recurso para manter esse padrão de consumo, né? Que seja pedindo, que seja realizando pequenos furtos, né? Eles vão se adaptando a essa situação em função do uso, né? Então, né, a gente não vê investimento. Às vezes você consegue internar uma pessoa dessa, a família toma uma iniciativa, interna uma pessoa dessa, mas ela passa a internação e não tem uma perspectiva depois, né? Ela vai conseguir um emprego depois, né? Então, isso envolveria toda uma cadeia de assistência e de oportunidade de trabalho, que a gente sabe que hoje é bem complicado, né? No país que a gente vive, com a estrutura que é o nosso país hoje, é algo bem longe da nossa realidade. Falta um olhar, então, mais, vamos dizer assim, pedagógico dessa situação, de repente até um olhar mais sistêmico de quem pode, de fato, teria condições de mudar esse cenário. E aí eu falo da sociedade, mas falo também dos governos, dos organismos institucionalizados, para que essa situação se resolva, porque ela me parece ser crônica, imensa, uma situação crônica, grande. Ela vem de governo por governo, ela não é uma política de A, nem de B, nem de C, não vem da esquerda, não vem da direita. Isso é um sistema que está arraigado na nossa sociedade e que ele é latente. Então, assim, o que o senhor diria do ponto de vista tanto da sociedade ou mesmo daqueles que possam fazer alguma coisa deveria ser feito? Você tinha que ter uma rede de assistência que desse realmente alguma perspectiva de recomeço, né? Porque hoje, com algumas medidas que foram tomadas, por exemplo, antes era bem mais difícil a questão da internação involuntária, né? Então, o paciente estava em situação de risco e não podia internar, eu tinha muita dificuldade de internar. Hoje isso é mais fácil, mas se a pessoa interna involuntariamente, fica bem, né? Volta ao estado normal, passa ali 3, 4, 5 meses de internação, ela sai bem. Se não tiver nada, né, nenhuma perspectiva futura, ela vai voltar para onde ela estava, né? Ela não vai voltar para dentro de casa, porque às vezes saiu de casa por causa de conflitos familiares, ela vai voltar para onde ela estava. Se existisse uma rede completa, né, com começo, meio e fim, para realmente dar uma oportunidade para essa pessoa, porque muitos dos dependentes que se recuperam, você vê que eles estão a fim de trabalhar, eles estão a fim de recomeçar a vida, mas não tem oportunidade, né? Em relação à questão aí do próprio acesso, né, à droga,
Como é que o senhor vê hoje o Brasil? Se tem comparativo com outros lugares do mundo? Nós somos um país que facilita para quem quer ficar nesse lugar da dependência? Como é que o senhor enxerga o país do ponto de vista assim, do cuidado, da proteção, ou mesmo, às vezes, até do rigor em tratar com essa questão da dependência química? Olha, com relação ao acesso, eu acho que a gente está muito longe de algo, no mínimo, aceitável, né? Porque você consegue a droga que você quiser, onde você quiser, quanto você quiser. A gente estava conversando mais cedo sobre thinner, né? Sobre esses solventes, né? O acesso é fácil, apesar de ter legislação específica, é fácil de burlar. Medicamentos, né? Que a gente vê hoje cada vez aumentando mais o abuso e dependência de medicamentos, principalmente as tarjas pretas, são facilmente comprados, existem muitas farmácias, existe um mercado negro que é muito facilmente acessado, né, pelas pessoas. As drogas ilícitas, né, não tem dificuldade nenhuma em conseguir. Cada dia a coisa fica mais avançada, né, no sentido de facilitar esse acesso, né? Hoje em dia tem, né, eu já tive vários pacientes que falavam, não, o sujeito vai levar lá em casa, tem um motoboy que leva lá em casa, ele não tem nem mais que era uma coisa que às vezes limitava, né? Ele tem mais que subir o morro para comprar, né? Já tem serviços que entregam, bebida alcoólica, cigarro nem se fala, né? Hoje, menino de 11, 12, 13 anos já está bebendo e fumando sem dificuldade nenhuma de acesso a isso. Então, eu acho que no nosso país a coisa é muito frouxa e favorece, sem dúvida nenhuma, que os números aumentem, né? Os casos de dependente, porque se aumenta o acesso, né, os números aumentam, né? Se a gente for pensar, por exemplo, culturalmente falando, entre os muçulmanos, por exemplo, tu não vê o alcoolismo, porque para eles isso não pode. Então, né, existe uma barra ali, isso não chega até eles, né? Então, se a droga não chega até você, não tem como, né? O dependente, a gente pode colocar aqui 1 a cada 10 pessoas que experimenta, que faz uso de determinada droga, vai se tornar dependente. Se ele não tiver acesso àquilo, mesmo que ele tenha tendência, ele não vai se tornar dependente, porque ele não teve contato com aquilo. Então, esse contato, essa facilidade de contato, essa questão cultural, né, que hoje as informações elas fluem de forma muito rápida e algumas, né, distorções. Por exemplo, hoje fala-se muito sobre a questão da maconha, a legalização da maconha. No Uruguai, que é um país aqui próximo da gente, achavam que ia diminuir a criminalidade e não diminuiu, né? A criminalidade, na verdade, aumentou depois da legalização. Doutor Bruno, em relação aí a toda essa questão mais pedagógica da situação da dependência química, da informação, queria que o senhor nos contasse um pouco do trabalho da Clínica Novos Rumos. Bom, além do trabalho que a gente faz com os nossos internos, né, a gente trabalha especificamente com a internação, né, de dependentes químicos, tanto internação voluntária quanto involuntária. Nós somos um hospital especializado em reabilitação de dependentes químicos, então, além da assistência que a gente oferece aos nossos internos, a gente busca trazer orientação aos familiares. Nas nossas redes sociais, a gente tem divulgado algumas lives justamente com esse intuito, né, de informar as pessoas sobre um assunto que é pouco falado, que é pouco comentado, que normalmente quem tem algum caso em casa não quer falar a respeito, né? Então, a gente vem fazendo, né, um trabalho nesse sentido, de tentar passar informações. Inclusive, tem lives lá que a gente, né, mais de uma live que a gente fala só sobre família, né, sobre codependência, sobre tratamento de modo geral, sobre, né, tem vários assuntos que a gente trata justamente para tentar informar as pessoas, né, tentando trazer um pouco dessa parte prática, que é a nossa vivência. A gente já está com quase 15 anos de experiência, né, nessa área, então já vimos todo tipo de caso, né, já lidamos com todo tipo de situação, né, a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente sabe o que essas famílias passam, o que esses dependentes passam, e esse conhecimento prático, eu acho que, dentro do possível, a gente tem que tentar divulgar isso a título de orientação mesmo, a título de tentar fazer um bem social. Acho que esse conhecimento é importante que ele seja transmitido, né? O que é importante na questão da dependência química, você diria assim, para o independente químico, esse tipo de situação é primordial. E aí eu te falo de dicas mesmo, para que a gente possa ajudar quem está vivendo isso aí. Vamos supor que a pessoa não chegou na clínica, mas no dia a dia, se o senhor dissesse assim, olha, eu sou uma pessoa que eu estou percebendo que a dependência química está começando a acontecer comigo, que tipo de dica o senhor daria? Conselho?
Até para que a situação não se agrave. Existe alguma coisa que eu possa perceber e já fazer para assim, tentar sair dessa amarra? Eu acho que quando o indivíduo percebe, né, que aquele consumo, né, daquelas substâncias, né, que ele faz uso, aquele consumo tomou outra proporção dentro da vida daquela pessoa, né, ela começou a se afastar de outras coisas que ela gostava, em detrimento do uso, ela começou a se afastar dos familiares, ela começou a ficar mais restrita aos seus parceiros de uso. Em outras áreas da vida, essa pessoa vai sofrer influência, trabalho, estudo, falta no trabalho, baixo rendimento, no estudo a mesma coisa, você vê muita gente abandonando os estudos, a questão da sua saúde física também, você vai, né, começando a perceber que já está afetando a sua saúde física, e é algo que já é mais sutil, que às vezes quem percebe mais são as pessoas que estão ao redor, seus comportamentos começam a mudar, sabe? Você começa a ter um padrão diferente de comportamento, se irrita com mais facilidade, o seu sono já não é mais o mesmo, a falta da substância já te traz um desconforto, é totalmente diferente daquela pessoa que, né, que faz uso recreativo. Então, esse limite aí entre o uso recreativo e o uso nocivo, que já começa a trazer problemas, é uma linha muito tênue, né? Nessa época mesmo de pandemia, a gente comentou muito sobre como que as pessoas passaram a beber mais, né? E dentro de casa, né? Saíram dos bares e foram para dentro das suas casas. Então, são situações que você vai percebendo que as coisas vão mudando, né? Se isso acontecer, eu acho que o primeiro ponto, realmente, né? A pessoa entendendo o que está acontecendo, o que as pessoas normalmente fazem no primeiro momento? Elas têm aquele impacto, percebem que estão sendo levadas por aquela dependência, né? Talvez já instalada, e no primeiro momento elas tentam parar sozinhas, né? A primeira reação é essa, eu vou tentar parar sozinho, e começa a tentar controlar. Alguns vão conseguir, né? Alguns vão procurar um pouco mais de informação e vão conseguir, outros não. Outros vão tentar, talvez consigam segurar um tempo, daqui a pouco volta de novo e entra naquela questão dos altos e baixos, porque a dependência química em si, ela se instala progressivamente. E é justamente nesse limiar aí entre o uso recreativo, o uso nocivo e a dependência, é que a coisa caminha sem que muitas vezes a pessoa perceba, né? Então a pessoa consegue ficar 2 meses sem exagerar tanto, aí de repente ela já dá aquela derrubada. E aquilo vai, né? Fica igual um eletrocardiograma, né? Até que a coisa vai aumentando, aumentando, chega um ponto que a pessoa já, sem perceber, ela já está tomada por aquilo, né? Aí, nesse ponto, quem percebe mais são as pessoas que estão em volta, porque é como se é uma doença muito perigosa, né? Ela vai te envolvendo, você vai criando crenças a respeito do consumo, de situações de consumo, você vai se convencendo de determinadas situações que antes eram impossíveis de você aceitar, você vai se convencendo de que aquilo lá né, normal, é assim mesmo, você vai se aproximando muito mais de pessoas que pensam da mesma forma que você, então você vai entrando para um meio, né, de convivência social de pessoas que também têm esse pensamento, que usam, né, com mais frequência ou que já são dependentes, e a coisa vai se transformando. É um processo gradativo, mas que quanto mais ele avança, mais difícil fica de ser solucionado, né? Uma vez dependente químico, para a vida toda, prevenção é necessária, cuidado é necessário. Enfim, eu nunca mais vou poder cochilar em relação a isso, vamos dizer assim, sempre de olhos bem atentos e abertos. É isso mesmo. Dentro da medicina, a gente considera a dependência química uma doença incurável, né, crônica, mas controlável, né? Assim como a pressão alta, como a diabetes, né? A pressão alta, ela fica alta se você não estiver tomando seu medicamento. A dependência química, ela não vai ser reativada se você não estiver tendo contato com o uso, né? E nem com situações de uso. Então, a gente costuma brincar que é como se, né? Quando você consegue controlar a dependência, consegue retomar sua vida, é como se você tivesse um leão dormindo do seu lado. Você nunca vai ser mais forte do que ele, né? Você nunca vai ser mais forte que um leão, mas ele está dormindo do seu lado. Então, cada dia, você tem que fazer com que ele continue dormindo, né? Então, você vai ter uma série de ferramentas e vai criar uma série de recursos para que esse leão não acorde. Em alguns momentos, ele vai ali, né, balançar, abrir o olho por algum motivo, por alguma situação, mas esse leão vai estar sempre do seu lado. E se ele acordar, ele vai te engolir.
Então é quando a gente fala das recaídas, né? Quando o sujeito às vezes está bem pra caramba, às vezes há anos e anos, e vem uma recaída e a vida desaba. Muito agradecida aí ao Bruno Costa, esse médico psiquiatra de referência em Minas Gerais, no Brasil, uma pessoa que está aí, né, à frente desse problema da dependência química, ajudando as famílias, ajudando as pessoas que têm a dependência. E nós queremos mais uma vez te agradecer aqui em nome, né, do Tony, da Rádio Quintal FM, de toda a região aqui de Viçosa, né? Muito obrigada a vocês por estar nos ouvindo e abrindo esse espaço, viu, Tony? Aquele abraço.